Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que agora acessa esse vídeo. Esse é um vídeo introdutório de outros dois vídeos um pouco mais longos que eu gravei na noite de ontem. E estou gravando esse vídeo introdutório porque o vídeo que eu produzi ontem para introduzir esses vídeos, infelizmente, foi perdido. Mas esse vídeo tem a intenção de introduzir e falar um pouco sobre o Covid-19 ou coronavírus e sobre a situação de isolamento que nós temos passado nesses últimos dias, nessa última semana, e como nós enfrentaremos a situação um tanto quanto diversificada que nós estamos passando nesse instante, e sem dúvida não há precedentes para nós, para a nossa geração principalmente. A última vez que enfrentamos uma situação parecida ocorreu em 1918, durante a gripe espanhola, durante o retorno à pátria dos soldados europeus vindos da Primeira Guerra Mundial. E agora a gente vai usar um pouco do que nós temos aprendido nos últimos dias, tanto com a nossa rotina, como também com as informações que temos tido através de profissionais competentes que temos assistido, assim como documentários, assim como leituras que parecem ser interessantes para que nós possamos nos guiar nesse momento tanto quanto difícil que temos passado, não só aqui no Brasil, mas também pelo mundo afora. A situação é de pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde. Bom, há uma grande divisão, não saberia colocar em números agora nesse instante, mas nós temos uma divisão entre aqueles que acreditam que o Covid-19 é uma pandemia e deve ser levado a sério, e deve tomar as atitudes necessárias para conter esse vírus, como a grande maioria dos países tem feito nesses últimos tempos. E também há aqueles que estão dando como algo de não tão grande gravidade, que não é necessário tomar medidas nenhumas, e que principalmente a economia vai causar dano maior pelo isolamento, pelas medidas drásticas que temos tomado para conter o vírus, se nós não formos mais sensatos em utilizar esse recurso. Eu coloco já desde já que sou totalmente a favor do contingenciamento de todos os recursos e também do isolamento das pessoas em relação ao Covid-19. Ele é sério, ele precisa ser contido, e se ele não for contido, não só nós estaremos lidando com uma crise econômica, mas também nós estaremos lidando com uma pandemia que pode causar um número de óbitos, o qual vai causar um dano econômico muito maior ao Brasil, ao mundo, se não for contido. Nós temos que lembrar que não somos uma ilha. Então, se o Brasil não tomar os cuidados e as precauções necessárias, vai afetar todo mundo. Então nós temos que pensar como um coletivo agora, e não somente nos bens econômicos, que pode afetar a nossa situação em geral, mas não afetará da maneira que pode afetar, caso não contenhamos o vírus, o mundo inteiro. Para falar um pouquinho sobre esse descrédito que o Covid-19 e seus procedimentos têm causado de inconveniência, eu gostaria de contar uma parábola de Ésopo. Ésopo, ele é um inventor do gênero literário da parábola. Ele é um grego que não me lembro bem agora, mas acho que certamente não é contemporâneo de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os grandes três filósofos que conhecemos da Grécia Antiga, mas que é igualmente importante para a questão da cultura geral, para a questão da literatura mundial, por ter inventado a parábola, né? Uma das parábolas que vocês devem conhecer de Ésopo é o da formiga e da cigarra.
talvez já tenham sido contado a você quando era criança ou talvez quando você já era um pouco maior. Ésopo tem uma outra parábola que acredito seja perfeita para esse instante em que vivemos. É a parábola do jovem pastor e dos lobos. Em um certo lugar, em um certo vilarejo, havia um pastor, um jovem pastor, que cuidava de um rebanho de ovelhas. E ele estava com vontade de fazer um gracejo com a população. Então, certa feita, ele começou a gritar para que a população toda ouvisse, gritando: lobo, lobo, lobo. Então, eis que todo o vilarejo vem pensando: esse jovem está em apuros. No entanto, ao chegar a esse local, eles percebem que era somente um gracejo, uma brincadeira desse jovem. Mas era necessário vir, eles não sabiam se era verdade ou não. Então, essa brincadeira, ela prossegue, devido ao seu entediamento, coisa que pode estar passando por muito de vocês, caso vocês estejam isolados, talvez não estejam trabalhando nesse instante que estamos vivendo. Ele faz mais uma vez, e pela terceira e pela quarta vez. Só que, no entanto, após essa quarta vez, eis que uma matilha de lobos, uma plateia de lobos, chega e de fato começa a atacar as ovelhas. E ele está em perigo. Então ele grita: lobo, lobo, lobo. No entanto, a população não acredita, não dá nenhuma crédito a essa pessoa. E tanto as ovelhas quanto ele são dilaceradas pela plateia de lobos. Embora essa parábola tenha como finalidade principal a importância da verdade, a importância de se contar a verdade, ela pode ser muito bem utilizada para esse momento em que vivemos, onde a imprensa, sem dúvida, com muito alarde e quase um pânico, conta sobre o Covid-19 ou coronavírus e suas causas e efeitos. É verdade que em crises passadas, como a gripe aviária, a H1N1, a gripe suína, o mesmo tipo de situação foi alardeada pela imprensa. No entanto, foi possível conter todos esses vírus dentro do território chinês ou, no máximo, dentro do território asiático. Os casos ocorridos fora desse território do continente e do país chinês foram insuficientes para causar realmente uma maior preocupação com relação a esses vírus. No entanto, o Covid conseguiu ultrapassá-los e suas causas já são bem mais alarmantes do que esses vírus anteriores. No entanto, certo descrédito da imprensa surgiu a partir dessas situações posteriores, que datam de alguns anos atrás, às vezes até uma década atrás, quase uma década atrás, em qual fomos avisados sobre a possibilidade de pandemia, que ela não ocorreu. Na história, nós temos uma situação muito similar. Como conta no documentário, no servidor de filmes e séries Netflix, o anjo do Mossad, Marwan Ashram, um diplomata egípcio que vivia nos anos 60, 70 como diplomata egípcio na Inglaterra, vai nos contar a sua história como informante do Mossad, da Agência de Inteligência e Intervenção de Israel, que logo após o evento da Guerra dos 6 Dias,
em que Israel conseguiu tomar uma grande quantidade de territórios, tanto egípcios, quanto árabes, quanto sírios. Ele vai usar suas informações para dar por 2 vezes, tal como Ésopo, em sua fábula, conta sobre o jovem pastor, a informação errada de que haveria guerra entre o Egito e Israel novamente. E por 2 vezes, as tropas israelenses se mobilizaram. No entanto, houve um terceiro aviso, só que dessa vez, mesmo o Mossad acreditando em Ashram Marwan, o exército israelense não responde. Só que dessa vez, como intento de Ashram Marwan, o Egito invade, por certo, Israel. E isso vai causar um grande conflito chamado a Guerra do Yom Kippur, em 1971. Isso vai permitir com que finalmente se cesse os conflitos entre Israel e Egito, o que está resolvido até hoje, coisa que é um fato inédito em relação a qualquer outro conflito que Israel tenha no Oriente Médio. Longe de que a questão do vírus se pareça como algo intencional, tal como foi a atitude de Ashram Marwan, diplomata egípcio, nos anos 70, o mesmo efeito se observa, e esse caso do chamado anjo do Mossad, Ashram Marwan, lhes conto para você entender que é aplicável a parábola de Ésopo à nossa vida real. Ela não é apenas uma parábola, ela serve para nossas vidas. E é a partir desse entendimento, para trazer a vocês a necessidade de nós acreditarmos no potencial destrutivo do vírus, para que possamos tomar as atitudes necessárias de contingenciamento, de isolamento, e que também a gente possa contar um pouco da minha experiência em relação ao isolamento, no qual eu percebo que tenho me sentido um pouco melhor, um pouco mais confortável do que as outras pessoas, para que possamos trocar experiências e crescer durante esse período de isolamento, que é de 1 mês, mas que pode ser prorrogado muito em breve. Eu agradeço a vocês desde já a atenção e espero que possamos continuar trocando essas mensagens, né, esses vídeos, para que possamos crescer durante esse período de crise. Deem as suas contribuições, façam as suas críticas, colaborem com esse vídeo. Eu estarei atento aos comentários, né? E esse vídeo não foi possível fazer a live no Instagram, não foi possível carregá-lo na TV do Instagram. Esse vídeo eu acredito que eu vou conseguir carregar. Então, para encerrar e ser cabível dentro do Instagram, os outros vídeos estarão no YouTube e eu lançarei links para vocês, a fim de que vocês possam assistir, ok? Até o próximo vídeo.